Sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Linda música. E tem muito a ver com o tema de hoje. Nós estamos no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ainda no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 14, Jesus diz assim: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A ideia aqui não é de uma condicional. Não é que o perdão de Deus só possa alcançar a sua vida se você for um perdoador. Porque aí vivemos ofendendo Deus, ofendemos o outro e temos uma tremenda dificuldade de perdoar. Principalmente quando esse perdão tem a ver com a nossa integridade, com a nossa dignidade, quando a gente é ofendido. Porque uma ofensa tem o tamanho do universo, porque é um arranhão, é uma ferida de alma, é uma ferida de amor. E ferida de alma, ferida de amor não tem preço, por isso é tão difícil perdoar, porque dói. E perdoar é imensamente mais complicado do que pedir perdão, porque quando você perdoa, você se humilha. Porque você diz assim: eu te perdoo, deixa eu aqui com a minha dor. Deixa eu aqui sozinho, curtindo a minha dor até ela se acalmar. O que nos humilha. Mas então, o que Jesus quer com esse texto? Ele não quer estabelecer um conceito meritório, porque nenhum de nós nos enquadraríamos, nenhum de nós iríamos merecer o perdão de Deus. Como eu falei, vivemos errando, vivemos ofendendo a Deus, ofendemos o próximo e temos, todos nós, o nosso calo, aquilo que nos machuca mais profundo e que a gente tem uma imensa dificuldade de perdoar. O que o texto quer nos dizer é que há uma dinâmica de misericórdia, uma dinâmica de graça, onde quem é alcançado pela misericórdia e pela graça se torna um misericordioso e um gracioso. Ou seja, porque sou perdoado, eu perdoo. Porque sou acolhido, eu acolho. Porque eu tenho misericórdia, recebo misericórdia na minha vida, sou misericordioso. É muito importante a gente pensar por que Deus nos perdoa. Por que Deus nos vê nos nossos pecados, nas nossas ofensas e nos perdoa. E por que Deus nos exigiria isso? E aí eu só vejo uma explicação. Porque Deus, quando olha o ofensor, Ele o vê como uma vítima do mal. Uma vítima da maldade dele mesmo, a maldade que habita dentro dele e a maldade dos outros, do mundo. E a gente só vai conseguir perdoar quando a gente olhar para a pessoa que nos ofende como alguém que é um aprisionado da maldade. Uma verdadeira vítima do mal dentro dele, que o come por dentro e que o sufoca por fora. E aí quando você olha dessa forma e você vê aquele ofensor, aquele agressivo, como alguém que está sendo tragado pela sua própria maldade, aí brota dentro de você uma força de misericórdia. E nesse momento a gente se casa, a gente fica tão parelho e parecido com Deus. Com certeza essa é a nossa face mais próxima de Deus, a face da misericórdia e do perdão. E isso é um processo, é uma construção de maturidade e de sinceridade para consigo mesmo. É o que Jesus nos mostra lá na parábola escrita em Mateus capítulo 18,
quando ele responde à pergunta de Pedro: quantas vezes deveria perdoar o irmão? E aí ele diz 7 vezes, ou seja, de uma forma perfeita, e Jesus não 7, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoar de forma perfeita e completa. E aí Jesus vai e propõe essa parábola. Ele disse assim, Mateus 18, 23: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Era a retórica daquela época, era o contexto de justiça humana daquela época. Se você devia, você teria que pagar, nem que você tivesse que entregar a sua família e a sua própria vida, além dos seus bens. O servo, então, esse servo devedor com essa dívida impossível de ser paga, prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, ou seja, teve misericórdia. Olhou para ele e se compadeceu e teve misericórdia e cancelou a dívida e o deixou ir. Ou seja, a misericórdia é isso mesmo. Por isso que eu falei que o perdão, a misericórdia nos humilha, porque a gente fica com um problema e libera o outro. E aquele homem então assumiu a dívida e liberou aquele servo. O servo, quando saiu dali, encontrou-se com um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, não devia uma dívida impossível de ser paga, lhe devia um bom dinheiro. Ele encontra então um servo menor que ele, um conservo dele, que lhe devia 100 denários. E aí? Ele começou a sufocar aquele conservo, dizendo: pague-me o que você me deve. Mas o conservo disse: eu não tenho como lhe pagar, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E é muito interessante porque esse conservo, alguém ali numa mesma estatura, aquele homem não conseguiu perdoar esse igual que lhe devia, embora tivesse sido perdoado por alguém superior. O Senhor de tudo ali, inclusive do trabalho deles. E a gente muitas vezes se coloca dessa forma. Porque se você parar para pensar como nós fomos perdoados por Deus e como nós somos perdoados por pessoas que têm uma misericórdia, uma compaixão, que relevam nossos erros, poderiam ser tão duras, tão fechadas no seu conceito de justiça e encerrar nossos caminhos. E muitas vezes nos oferecem novas oportunidades, nos oferecem um crédito diante da nossa dívida. Assim é Deus para conosco, assim é a nossa trajetória, porque a trajetória de qualquer um de nós é marcada, sim, por pedidos de perdão, de misericórdia, em que somos atendidos. E aí Jesus diz: eu preciso trabalhar isso comigo, olhar para mim mesmo, olhar para trás, relembrar a minha história, me ver como um servo devedor, para que numa atitude de maturidade e sinceridade eu possa perdoar aquele que me ofende, que me deve
uma ranhura, um machucado, uma dor de amor, uma dor na alma. Ou seja, essa misericórdia é possível quando você funde essas duas coisas. Quando você olha para o ofensor, aquele que está lhe agredindo, que está lhe arranhando, machucando, como uma vítima da própria maldade dele e talvez do mundo. Uma vítima do mal. E quando você olha para dentro de você mesmo e se reconhece essa vítima do mal também, que foi perdoada. E aí então há um entendimento, um convencimento e uma comoção. Porque o perdão, ele envolve isso, entranha e clareza. Envolve dor do coração e uma visão humilde e sincera da realidade da própria vida. E Jesus então nos chama para isso e vai nos dizer que esse misericordioso, alcançado pela misericórdia, é um bem-aventurado. Alguém que enfrenta a vida, os problemas, numa outra perspectiva. Que não é humilhado porque o humilde nunca é humilhado. Que é alguém seguro em Deus e em si mesmo. Sabe quem é e não se deixa abalar, mesmo quando gravemente ofendido. Imagina se na nossa história pudéssemos ser assim, muito mais vezes do que somos. Imagina se todos fossem banhados por esse sentimento de misericórdia. Imagina quanta maldade cessaria pelo simples acolhimento daquele que nos ofende, perdido na sua própria maldade, na verdade clamando por alguém que o salve. Que você tenha então um dia repleto das misericórdias do Senhor e repletos de misericórdia que flua, que escoe através dos seus olhos, da sua boca e da sua mão. Um dia onde a misericórdia vença na nossa vida. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Pai, porque o Teu perdão é o que nos faz ficar em pé. E nos comova, Senhor, para que possamos olhar com sinceridade para nós mesmos, nos vermos esses maldosos, esse perdido na maldade que foi alcançado por graça, misericórdia e perdão e que por isso tem a condição de olhar para o ofensor como alguém aprisionado pela maldade, olhar para o ofensor com a força da misericórdia e do perdão, que talvez até o liberte, o acolhe e dê a ele uma nova chance, um recomeço na vida. Ó Pai, nos dá essas experiências de misericórdia e de perdão que reconstrói a vida e faz ela continuar, principalmente nesse momento tão difícil, que o nosso coração não fique endurecido, muito pelo contrário, que façamos a opção maior, que a gente privilegie sempre um coração gracioso e misericordioso para com todos. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.